Existem vozes que falam conosco todos os dias. Algumas vêm das pessoas, outras vêm das circunstâncias. E algumas nascem dentro da nossa própria mente. Com o tempo, essas vozes começam a dizer quem somos. Dizem que somos apenas nossos erros, apenas nossas fraquezas, apenas aquilo que deu errado. E, sem perceber, muita gente passa a viver carregando uma identidade construída pela dor, pela comparação ou pela opinião dos outros. Mas a palavra de Deus apresenta uma verdade diferente. Em Cristo não somos definidos pelo passado, não somos definidos pelas quedas. Somos chamados de povo escolhido, alcançados pela misericórdia de Deus e trazidos para a sua maravilhosa luz. Essa não é apenas uma informação bonita. É uma verdade capaz de transformar a forma como enxergamos a nós mesmos. Quando esquecemos quem somos em Deus, começamos a procurar identidade em lugares que nunca poderão preencher o coração. E é justamente por isso que precisamos voltar constantemente àquilo que o Senhor diz sobre nós. Jesus disse que somos a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Essa comparação é bonita, mas também carrega uma responsabilidade. A luz não existe para si mesma. Ela existe para iluminar. Ela revela caminhos, afasta a escuridão e ajuda outras pessoas a enxergarem o que antes estava oculto. O problema é que muitas vezes tentamos esconder essa luz. Não porque deixamos de amar a Deus, mas porque temos medo. Medo da rejeição, medo da crítica, medo de parecer diferente. Então começamos a nos adaptar aos ambientes, às opiniões e às expectativas das pessoas ao nosso redor. Aos poucos, aquilo que deveria brilhar passa a ficar encoberto. Mas Cristo não nos chamou para viver escondidos. Ele nos chamou para refletir sua presença através das nossas escolhas, atitudes e palavras. Nem sempre isso será confortável. Nem sempre será compreendido por todos. Ainda assim, existe algo poderoso em uma vida que permanece fiel, mesmo quando seria mais fácil seguir a multidão. Existe uma diferença entre acreditar em Jesus e permitir que Ele transforme a maneira como vivemos. Muitas pessoas conhecem a verdade, frequentam a igreja e até concordam com os ensinamentos da Bíblia, mas na prática, continuam sendo conduzidas pelos mesmos valores que guiavam suas vidas antes de conhecerem Cristo. A palavra nos mostra que fomos chamados para algo diferente. Não para viver isolados do mundo, mas para viver de forma distinta dentro dele. Isso significa que nem tudo o que é aceito pela maioria deve ser aceito por nós. Nem todo caminho popular conduz à direção correta. Nem toda escolha comum reflete a vontade de Deus. Ser separado para o Senhor não é uma questão de aparência. É uma decisão diária. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente. É permanecer fiel quando seria mais fácil ceder. É lembrar que pertencemos a Deus mesmo nos momentos em que ninguém está olhando. Uma vida transformada não acontece em um único dia, mas começa quando decidimos que Cristo terá a última palavra sobre nossas escolhas. Uma das batalhas mais silenciosas da vida cristã acontece quando tentamos agradar a Deus e, ao mesmo tempo, agradar a tudo e a todos. Em algum momento, essas duas direções entram em conflito, porque existem escolhas que exigem posicionamento. Existem momentos em que permanecer fiel custará aprovação, conforto ou até mesmo relacionamentos. Muitas pessoas não abandonam a fé de uma vez, elas cedem aos poucos. Pequenas concessões, pequenos acordos com aquilo que sabem não estar alinhado com a palavra. E quase sempre isso acontece de forma sutil. O coração começa a negociar aquilo que antes parecia inegociável. O problema é que toda negociação espiritual acaba cobrando um preço emocional. Deus nos chama para uma vida de integridade. Não uma vida perfeita, mas uma vida sincera. Uma vida em que aquilo que acreditamos não muda de acordo com o ambiente. O Senhor procura pessoas que permaneçam firmes mesmo quando ninguém está aplaudindo. Pessoas que escolham a verdade não porque é fácil, mas porque pertence a Deus. E é nessa fidelidade silenciosa que nossa fé amadurece. O apóstolo Paulo escreveu que em Cristo nos tornamos uma nova criatura. Essa é uma das verdades mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais difíceis de viver. Porque mudar de vida é uma coisa, mudar a maneira de pensar é outra completamente diferente. Muitas pessoas entregaram suas vidas a Jesus, mas ainda carregam hábitos, pensamentos e medos que pertencem à antiga caminhada. Continuam se enxergando pela lente do passado. Continuam acreditando em mentiras que Deus já desmentiu. Continuam presos a versões antigas de si mesmos, mesmo depois de terem sido alcançados pela graça. A transformação que Cristo realiza
não acontece apenas no comportamento. Ela alcança o coração, alcança a identidade, alcança a forma como enxergamos Deus, a nós mesmos e o futuro. Por isso, viver como nova criatura não significa fingir que o passado nunca existiu. Significa não permitir que ele continue decidindo quem você será daqui para frente. O que Deus começou em sua vida merece espaço para crescer todos os dias. Bíblia nos ensina que somos templo do Espírito Santo. Essa verdade é profunda porque nos lembra que Deus não deseja apenas visitar nossa vida de vez em quando. Ele deseja habitar nela. Deseja participar das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas conversas e até das escolhas que ninguém mais vê. Por isso, a caminhada com Cristo não pode ficar limitada a alguns momentos da semana. Não é apenas sobre os minutos de oração, os cultos ou as leituras bíblicas. É sobre permitir que a presença de Deus alcance todas as áreas da vida: o trabalho, a família, os relacionamentos, os sonhos, os hábitos, os lugares onde ainda estamos crescendo e os lugares onde ainda lutamos. Quando entendemos que pertencemos ao Senhor, passamos a enxergar nossas escolhas de forma diferente. Não perguntamos apenas, eu posso fazer isso? Passamos a perguntar, isso honra a Deus? Essa mudança de perspectiva transforma a maneira como vivemos. Porque uma vida separada para Deus não nasce da obrigação. Ela nasce do desejo sincero de caminhar perto daquele que nos amou primeiro. Seguir a Cristo não significa que nunca enfrentaremos fraquezas. Pelo contrário, muitas vezes é justamente durante as lutas que percebemos o quanto precisamos da graça de Deus. Existe uma ideia equivocada de que maturidade espiritual é nunca errar, mas a verdadeira maturidade está em reconhecer rapidamente quando nos afastamos do caminho e voltar para o Senhor com humildade. Todos nós enfrentamos áreas onde ainda estamos crescendo. Existem hábitos que precisam ser abandonados, pensamentos que precisam ser renovados e atitudes que precisam ser corrigidas. O problema surge quando começamos a tratar essas áreas como algo normal, como se não fossem importantes. Aos poucos, aquilo que deveria gerar arrependimento passa a gerar indiferença. Mas Deus não nos chama para viver presos às nossas fraquezas. Ele oferece força para continuar avançando. Oferece sabedoria para discernir o que precisa mudar. E oferece misericórdia para os dias em que percebemos que ainda não chegamos onde gostaríamos. A caminhada cristã não é uma corrida de perfeição. É uma jornada diária de transformação, conduzida pela presença de Deus. Vivemos em uma época em que quase tudo parece negociável. Valores mudam, opiniões mudam, verdades são tratadas como preferências pessoais. E, em meio a tantas vozes diferentes, existe uma pressão constante para que a fé também se adapte às tendências do momento. A mensagem do Evangelho, porém, não foi construída sobre a aprovação das pessoas. Foi construída sobre a verdade de Deus. Isso não significa viver em conflito com todos ao nosso redor. Jesus nos chamou para sermos instrumentos de paz. Mas existe uma diferença entre viver em paz e abrir mão das convicções que recebemos do Senhor. Uma pessoa pode ser gentil sem abandonar a verdade. Pode demonstrar amor sem comprometer aquilo que a palavra ensina. Muitas vezes, permanecer firme exigirá coragem silenciosa. A coragem de continuar acreditando quando outros zombam. A coragem de permanecer fiel quando seria mais fácil se conformar. A coragem de dizer não quando todos ao redor dizem sim. E é justamente nesses momentos que nossa fé deixa de ser apenas um discurso e se torna uma escolha real. A verdade de Deus não precisa ser reinventada. Ela precisa ser vivida. Talvez, ao ouvir tudo isso, você tenha percebido áreas da sua vida onde tem sido difícil permanecer firme. Talvez existam escolhas das quais não se orgulha. Talvez existam momentos em que cedeu à pressão, silenciou sua fé ou se afastou daquilo que sabia ser correto. Reconhecer isso pode ser desconfortável, mas também pode ser o início de uma mudança verdadeira. Deus não revela a verdade para condenar, Ele revela a verdade para restaurar. A luz de Cristo não expõe nossas fraquezas para nos humilhar, mas para nos mostrar o caminho de volta. Não importa quantas vezes você tropeçou, o Senhor continua chamando você para perto. Uma vida separada para Deus não é construída em um único dia. Ela é formada por pequenas decisões tomadas diariamente. Decisões que ninguém vê. Momentos em que escolhemos obedecer mesmo quando seria mais fácil seguir outro caminho. É nesse processo que a fé amadurece e o caráter é transformado. O Senhor conhece nossas limitações, conhece nossas lutas, conhece as áreas onde ainda estamos crescendo.
E, mesmo assim, continua nos oferecendo graça para continuar caminhando. Ele não procura perfeição instantânea. Procura corações dispostos a aprender, corrigir a rota e permanecer perto dele. Que, a partir de hoje, você se lembre de quem é em Cristo. Escolhido, alcançado pela misericórdia, chamado para refletir sua luz e convidado a viver uma vida que honra o nome do Senhor em cada passo da caminhada. Escreva nos comentários: eu pertenço ao Senhor.